no build. Delícia tá continuando aprendendo remoto. A gente só vai esperar mais 1 ou 2 minutos antes de fazer a introdução de quem está aqui na chamada e bater um papinho e responder algumas perguntas. Então, vamos só esperar 1 minuto para o resto do pessoal entrar. Então, boa noite para vocês, país de São Paulo, que são 6h30 para quem está no Brasil. Eu, na verdade, moro em Washington, estado, né? Então, para mim, são 12h30. Bom dia ainda. Mas vamos esperar o pessoal entrar. E aí eu faço a introdução de quem vai estar com a gente nesses 30 minutos de bate-papo. E tá frio aqui, dá para ver que eu tô quase. Vocês reclamam do frio em São Paulo. Aqui tá quase tão frio quanto tá no outono de vocês. Aqui é no final de maio e segue um frio, maior frio de maio nos últimos 62 anos, eu acho. Mas beleza. Só esperar mais um pouquinho, o resto do pessoal entrar e a gente parte para a parte um pouco de conversa e de bate-papo de certificação e apresentação do time da Microsoft e dos MVPs que estão com a gente nessa sessão para responder algumas perguntas, algumas dúvidas, questionamentos e coisas que vocês estejam. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, deixa eu mudar o slide aqui. Essa sessão está sendo gravada, né? Só para consentimento de vocês, a gente grava para quem não conseguir participar de todas as sessões do evento, né? De estar ciente de que não só vocês podem acessar, mas que essa sessão está sendo gravada, né? Aí vou para a apresentação um pouquinho do pessoal, né? Então, eu sou Luciane Galupo, sou brasileira, moro já há 16 anos nos Estados Unidos, trabalho há 25 anos na Microsoft, trabalhei praticamente a minha vida inteira com treinamento, educação, certificação. Eu não sou nada técnica, então, tipo, as perguntas técnicas eu vou praticamente puxar para o André, para a Jaqueline, para o Renato, porque formei em administração de empresa, fiz meu português enrola, às vezes, MBA em marketing. Eu não tenho nada de formação técnica, mas trabalho numa área técnica e trabalho super focado em certificação há muito tempo. Na verdade, hoje em dia, eu gerencio os 9 parceiros maiores de treinamento na América Latina, que no Brasil é a Casfologia e a Green, né, que vocês devem conhecer. Então, eu trabalho diretamente com eles, oferecendo soluções de aprendizagem e tudo, não só para indivíduo, como indivíduo, como muito para empresa, tá? Então, Jaqueline, a gente, às vezes, no meu time, a gente faz por ordem de câmera. Então, eu passo para você, você passa para o André, André passa para o Renato, que não está na câmera. Mas se vocês puderem se apresentar, assim o pessoal sabe com quem que a gente está. Beleza, perfeito. Obrigada, Luciane. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite. Bem-vindos aí à nossa sessão também. Eu queria apresentar só a Jaqueline, ou mais conhecida como Jaque, aqui é o nosso time da Microsoft. Trabalho aqui na Microsoft junto com a Luciane, com o André e muitas outras pessoas nos nossos times. Também já tive várias experiências assim com centros de treinamento, não estando na própria Microsoft, e hoje na Microsoft eu faço parte do time aí junto com o André também, dos Microsoft Technical Trainers. Então, nós vamos bater um papo aqui com vocês e falar um pouquinho aí sobre toda a parte de certificações, treinamentos, como vocês podem, as possibilidades que vocês podem ter, sendo uma delas aí o que nós fazemos no nosso dia a dia. André, com você. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde você está. Meu nome é André Vital, também estou no mesmo time da Jaqueline, tá? Eu trabalho como Azure Technical Trainer, vou fazer fazer quase 3 anos, né, trabalhando como Technical Trainer. A minha área de atuação em treinamentos aqui é mais a parte de aplicações e infraestrutura, e eu tenho aí aproximadamente uns 10 anos de Microsoft. Comecei por vários setores aí de trabalhar com a parte de treinamento, que é agora a que a gente se encontra. Bem-vindos aí, vamos bater um papo, responder qualquer pergunta aí que vocês possam trazer no chat. Agora é com o Renato. Renato, tá aí? Opa, estou aqui. Boa noite, pessoal. Agradecer a todos aí pelo convite, pela presença. Sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP.
Trabalho aí focado principalmente em .NET e Azure. E caso vocês tenham dúvidas, sendo algo da minha área de atuação, estou auxiliando aí o pessoal no chat. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, André. Obrigado, Jaque. Bom, vendo assim, eu trabalhando com educação há tanto tempo, né? E aí, um pouco que eu estou colocando como participar, né? Qualquer pergunta que vocês tenham, assim, duas coisas. Coloca na seção de perguntas e respostas do chat de vocês. O André, a Jaque e o Renato vão tentar trazer essas perguntas ao vivo para a gente começar a responder. Uma coisa super importante, assim, quando fechar o chat em 24 minutos, a gente não tem mais acesso, tá? Então, assim, a gente não consegue responder depois. Então, a minha proposta, que a gente acabou conversando ontem, no meu LinkedIn, eu vou postar uma foto do chat agora, e o que não foi respondido, se quiser a resposta, entra no meu LinkedIn, o André, o Renato e a Jaque vão me ajudar, e a gente vai respondendo as coisas para vocês, porque a gente não consegue, pela moderação do evento, a gente não consegue acessar e responder depois que nem um evento normal do Teams, tá? Então, entra no meu LinkedIn, é Luciane Galupo, vou colocar o nome aqui, e aí nós quatro vamos respondendo por ali. Então, assim, se você sentir que a tua pergunta não puxou e a gente não respondeu, às vezes é por tempo, a gente não sabe quanta quantidade de pergunta que a gente acaba tendo, às vezes a gente não tem resposta, enfim. Mas o que eu vejo, assim, que foi muito diferente, trabalhando, estou há 25 anos na Microsoft, né? 26, na verdade. Mudou muito com a pandemia, né? E a primeira coisa que eu vejo muito diferente é que a gente tinha um interesse de certificação muito forte do lado pessoal, individual, né? De eu vou me certificar para estar mais empregável, para mostrar para o meu time que eu tenho um conhecimento. E a gente, às vezes, tinha um certo recesso de empresa, né? Tipo, puta, vou certificar a galera, todo mundo vai querer aumento de emprego. E a gente está com uma demanda tão forte de cliente mesmo, pessoa jurídica, querendo certificar, quero mesmo, eu quero, porque o nível de conversa que tecnicamente, e aí eu falo vocês porque eu não sou técnica, tá? Vocês subiram no nível de conversa de projetos é imenso, né? Eu conversei ontem com o André um pouquinho de casos, sem botar nome nos bois, né? Mas assim, casos de hackeamento, casos de security breach que a gente teve em empresas do Brasil, empresas internacionais, assim, é meio assustador. Então, assim, a certificação começou a ser muito mais valorizada, até pelas empresas que não valorizavam, pelo momento atual, né? Uma das melhores amigas está numa outra empresa de tecnologia, e ela fala, nunca teve nenhuma campanha de marketing mais bem sucedida que a pandemia, porque assim, realmente empurrou a empresa para aumentar o workload e tudo, e aí a parte técnica, né, fica super chave dentro do dia a dia. Então, entre Jaqueline, André e o Renato, vai lá, eu só fiz uma certificação, já falei que eu já tomei pau, já contei. Como vocês se preparam para o exame? O que vocês veem no valor da certificação? Como vocês se preparam enquanto a gente começa a receber as perguntas? Vou pegar o gancho aqui, Jaque. então, para começar. Bom, pessoal, acho que a questão de preparação para a certificação, né, nós temos vários tipos de certificações, desde nível Fundamentals, nível Associate, nós associamos como especialista, e até o nível Expert, que é um pouco mais avançado, né? Claro que, independente do tipo de certificação, a questão de preparação, isso depende do aprendizado de cada um também. Então, cada pessoa tem um aprendizado, uma forma de aprender diferente, né? Nós vemos isso em nossas salas de aulas aqui diariamente. Então, existem muitos recursos que podem auxiliar para que vocês possam se preparar, sendo uma delas o próprio treinamento pessoalmente, que agora não está tão pessoalmente ainda, mas nós estamos fazendo remotamente. Mas temos o treinamento com o instrutor, assim como o André, assim comigo, assim como muitos instrutores que a gente tem no mundo inteiro aqui na Microsoft.
Então, independente do tipo, se é aplicação, se é infraestrutura, olha, eu sou mais do mundo de on-premises, por exemplo. Existem certificações que são mais específicas disso. Certificações específicas de AI, segurança, como a Luciane estava comentando agora. Então, existem tipos, né, específicos para vocês fazerem os treinamentos com instrutores. Mas não só com instrutores, mas também, por exemplo, no Microsoft Learning, em diversos recursos que vocês podem fazer. E claro que nós, como nós instrutores aqui, a Luciane também, todo mundo que está aqui, como a gente se prepara para as certificações, nós também temos que estar sempre nos certificando, sempre, né, nos atualizando. Então, por exemplo, a Jaque aqui, eu geralmente, quando eu vou me preparar uma certificação, eu tenho um processo de entender toda a trilha, entender a trilha que eu vou seguir, entender a trilha que eu tenho na própria certificação. Então, vou tirar, por exemplo, uma SC300. Uma SC300 é uma certificação nova, uma trilha nova de segurança que nós temos aqui. Se eu preparar uma certificação, então, qual é o conteúdo da certificação? Né? Qual é o peso que eu tenho em cada bloco, cada módulo que eu tenho nessa certificação? E como que eu vou poder realmente ali fazer? Eu vou pegar um instrutor para fazer comigo? Não, olha, eu prefiro, eu não estou tendo tempo, vou fazer então on demand, vou fazer então lá na plataforma do Microsoft Learning, que é gratuito, que vocês podem fazer também. E claro que existem muitos outros recursos, né, em relação à tecnologia que vocês podem buscar, sendo a Microsoft aqui com a gente, e como nós próprios aqui do time Microsoft fazendo externamente, não só interno, mas como externamente, para vocês, clientes e parceiros. Então, essas são algumas das formas, existem simulados que vocês podem fazer, mas acho que um grande ponto é a questão que muitas vezes, olha, certificação, mas nossa, eu vou lá ter que comprar simulado, fazer isso. Nós aqui do time, até como instrutores, nós temos vários recursos para vocês que são já inclusos no treinamento. Então, você vem fazer o treinamento aqui com a Jaque, com o André, com outro instrutor, mas a gente sempre vai auxiliar vocês e falar, olha, nós seguimos este caminho, mas assim, além disso, ainda tem simulado, ainda tem um outro recurso que você sempre vai poder auxiliar. Eu lembro que quando nós começamos a fazer certificação lá atrás, na Microsoft, né, bem lá atrás, existiam aqueles livros, né, que era desse tamanho, né? Era muito grande o livro, muito grande. Então, eu tenho uns guardados ainda. Então, imagina hoje de ter que falar, opa, deixa eu ler o livro inteiro, né, para poder fazer a certificação. Então, isso vai muito de encontro com o que eu falei lá no começo, que é o tipo de aprendizado, né? Então, como cada pessoa aprende. Então, a Jaque tem uma forma de aprender, o André tem outra forma, a Luciane tem outra forma. Então, isso pode variar muito de cada um, mas existem muitos recursos aí que vocês podem aproveitar aí para poder seguir estudos da certificação. E eu acho super válido, Jaque, porque assim, eu tava, não vou falar, eu tava num banco, cliente nosso, né, há um mês e meio atrás em São Paulo, e o problema que eles tinham é que eles falaram, gente, quando a gente fez o assessment, desculpa o inglês, tem umas palavras que falam, a galera precisava de 4 meses de treinamento. A diretora de TI falou, não tem condições de 4 meses de treinamento, então eu preciso de uma ferramenta de análise que me mostre o que eu levo a pessoa presencial, né, conectado com o instrutor, onde que eu jogo para a pessoa ler um e-book, aonde que eu jogo para a pessoa fazer um treinamento, e essa parte, e para mim conectou muito, porque eu vi o Ricardo Amorim, né, que é um economista aí no Brasil, ele postou uma frase da Michelle Obama, que hoje falou que eu até fiz um print, não vou nem olhar no celular, mas assim, o investimento na tua vida que nunca te tiram é educação. Então, assim, gente, certificação tem um custo, treinamento tem um custo, treinamento pode ser gratuito, mas assim, nunca vão te tirar. Então, assim, entender exatamente o que cada um de nós precisa, o que cada uma das empresas precisam, o que dá para você fazer uma paeja pelo panelinha, certo? Eu adoro cozinhar. Então, tem coisa que eu adoro fazer olhando a receita no site que eu faço direitinho. Mas assim, quando meu pai vem, que cozinha muito bem, que ele me ensina a fazer pegando na mão, é bem diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o que é a necessidade da gente, o que dá para a gente suprir com uma coisa gratuita, rapidinha, um bocadito, né, que eles falam aqui, que você pega e rapidinho já acessa, o que você precisa de um chefe vindo na tua casa. Eu acho que essa parte é super interessante. André, alguma coisa? E aí vamos passar para o Renato, ver se tem alguma coisa para vocês comentarem. Não te escuto. Claro que a gente tinha que fazer, tinha que deixar o mudo ativado por acidente, faz parte, né?
O que acontece aqui? Realmente, eu faço das mesmas palavras da Jaqueline. Acho que existem aí várias formas da gente começar a trabalhar com uma certificação, né? E independente do tipo de vendor ou tipo de tecnologia que você está trabalhando, é importantíssimo ter uma certificação, porque ela é uma prova da sua proficiência com aquele produto, né? E o mais importante é que toda a nossa documentação, todo o nosso conteúdo que a gente tem aqui na Microsoft orienta exatamente onde que você tem que começar. E se você, por exemplo, é uma pessoa que está com conhecimento intermediário ou conhecimento avançado e você quer saber se você tem proficiência naquele serviço, naquela certificação que você quer trabalhar, você pode encontrar na mesma documentação o caminho, né, para poder acessar esse conteúdo. Né? Isso super importante. Renato, alguma recomendação entre caminho de treinamento, aprendizado? Ok. Então, além de treinamentos oficiais, né, até vocês já mencionaram empresas que são parceiras, o Microsoft Learn eu considero que é uma excelente fonte de estudos e mesmo treinamentos que eventualmente o pessoal possa estar fazendo em inglês, sempre é recomendado que faça o Learn. E muitas vezes o pessoal até questiona, poxa, eu vou fazer uma certificação, vou gastar para aprender alguma coisa. No Learn você tem ambientes, né, do tipo sandbox, em que é gerado um acesso temporário ao Azure, e você pode praticar aquilo que você está aprendendo. Então, o Microsoft Learn, eu acho que, independente da pessoa fazer um treinamento ou mesmo estudar por conta própria, é primordial para que se consiga passar no exame. Inclusive, muitas vezes, né, tem algum tipo de coisa em que o profissional não tem tanto conhecimento, você sempre vai encontrar treinamentos complementares no Microsoft Learn, além, claro, da própria trilha de certificação. Legal, também. Legal, Renato, também concordo, porque e também tem muito a ver com o momento que a gente está, quando que dá para estudar, quando que eu quero focar, né? É, antes de trabalhar com os parceiros de treinamento em América Latina de novo, eu estava trabalhando certificação. E quando eu trabalhava com a Pearsonville, que é quem entrega os exames para a gente, né? Tinha um vice-presidente deles que falava, gente, vender exame é horrível, é vender tensão. Quem quer fazer prova? É um momento de tensão, você tem que pensar que dia que você vai fazer, se você vai estar treinado ou não. Então, assim, como humanos, a parte do teste é uma coisa meio estressante para a gente, né? Então, assim, escolher o momento certo, pensar na hora que faz sentido fazer, entendeu? Assim, mais do que se cobrar, assim, tem horas que são melhores, piores, né? A gente vê muito exame, por exemplo, em dezembro, né? Apesar do final de ano, tudo. Não sei se a galera sai de férias e vai para a praia, e como a Jaque falou, levava o mock desse tamanho, né? Os livros para a praia ficava lendo. Tem épocas que são mais propícias do que outras, então acho que entender quando que é um momento legal de tipo, agora vai, né? E aí eu estudo e eu faço, porque assim, se você demora muito, e eu sempre falava, eu não técnica, meus exemplos são sempre bestas, né? De não tecnicamente. Mas a mesma coisa, você tira um carro da concessionária e fala, vou instalar vou trocar o banco de couro para uma outra cor. A hora que você tira o carro da concessionária e você não faz, você não vai fazer nunca mais. Porque você já tirou, entendeu? Você já está andando com o carro. Então, assim, tem que ter uma coisa de um planejamento muito correto, mas assim, a gente vê um valor muito legal. Eu acho que a outra pergunta que eu gostaria de jogar entre o que vocês sentiram, o que eu senti, mas o que eu vejo, eu acabo entrando muito em treinamento da Green e da K-Solution. Eles fazem muito treinamento gratuito de fundamentals de final de semana. E eu entro para falar, gente, puta, show de bola, que legal, tá aprendendo, não sei o quê. E aí muita gente me adiciona, eu não adicionava, e agora eu adiciono porque eu falo, não posso ser a pessoa que vai e entra e fala, gente, que super show de bola, e não adiciona a galera. Eu só adicionava quem eu tinha trabalhado, agora adiciono. A quantidade de badge e de diploma de treinamento e, tipo,
nesses últimos 2 anos, não sei se com pandemia, todo mundo mais trancadinho, menos trancadinho, foi muito legal. Então, assim, Jaque, André e Renato, o que vocês veem de impacto de rede, assim, tipo, de divulgar uma conquista, que é uma conquista, mas, assim, divulgar uma conquista, como vocês veem? Ou pessoalmente, ou nos outros? Eu acho que o impacto, né? A gente sempre comenta isso até nos nossos treinamentos aí. Quando chegar no finalzinho da semana, a gente fala, pessoal, nós todo o nosso agradecimento e também compartilhem em suas redes, né? Principalmente rede LinkedIn, né? Por exemplo. Então, o impacto que nós vemos realmente do compartilhamento de um badge, que você passou ou não também numa certificação, que eu já vou comentar depois, mas é muito grande. Se engajar outras pessoas, porque eu tô, como o André tinha comentado, a certificação, eu tô comprovando a proficiência que eu tenho em relação a determinado assunto, desenvolvimento, independente do que for. E ali com aquele badge, eu estou conseguindo compartilhar com outras pessoas que sim, eu tirei aquela certificação, tive sucesso, independente da pontuação que eu tive na certificação, mas eu obtive aquela certificação, né? E o pessoal engaja muito. E eu comentei da questão de não passar, né? Eu brinco porque se eu não passar na certificação? Se eu não passar na certificação, eu vou compartilhar isso na rede social? Ah, não vou compartilhar na rede social, né? E existem situações que o pessoal compartilha. Por quê? Porque quer compartilhar a experiência da certificação. Né? Então, claro que às vezes a pessoa fica mais acanhada, fica mais vergonhada, não vou compartilhar porque eu não passei. Mas quando você faz a prova da Microsoft, você recebe, se você não passar, você recebe um relatório, e esse relatório vai falar os pontos chaves, não vai falar as perguntas que você errou, isso não vai aparecer, mas parece os pontos chaves para você poder revisar esse conteúdo, né, e ir lá na segunda tentativa da prova. Né? Então, existem cenários, né, de provas, por exemplo, eu já fiz prova na terceira tentativa. Né? O pessoal fala, nossa, não, tem prova, tem que fazer de primeira. Não, pessoal, você não passou na primeira prova, você tem plano, às vezes, ofertas de second shot, que nós falamos, que é segunda chance, e vocês podem aproveitar e não passei na primeira, às vezes, nossa, não passei porque eu tirei 690 pontos, e é 700, né? E daí você quer aquela raiva e fala, nossa, não passei porque às vezes é uma pergunta, né, ali, mais ou menos. Então, você compartilhar na rede social que passou, nossa, é maravilhoso, perfeito, engaja muito, muito, muito mesmo, né? Agora, se você não passou, né, a gente entendendo aquele relatório, né? Às vezes você até quiser compartilhar realmente a experiência para que você vá à segunda tentativa e olha, opa, já sei aqui o que eu fiz, o que eu melhorei, e agora para as próximas provas, né? Que eu posso já ter uma experiência, né? Um nível de familiaridade melhor ali comparado à outra que eu fiz, às vezes a primeira ou a segunda, independente ali da qual prova. André, e aí? Eu acho que o maior impacto que existe nisso aí é a reputação, né? Redes sociais, por exemplo, como o próprio LinkedIn, que a gente fica falando tanto aqui, acabaram virando aí um ponto de referência para a gente mostrar o nosso portfólio das habilidades que a gente tem, né? E ao mesmo tempo divulgar as nossas conquistas. Eu acho que é uma maneira legal de você, ao mesmo tempo, ter uma galeria de tudo que você conquistou, né? De todas as certificações que você tem que comprovam a proficiência que você tem, e ao mesmo tempo te valoriza na rede social, né? Porque recursos que o LinkedIn tem, por exemplo, como extrair o seu currículo, né? Extrair o seu perfil já com tudo que você conquistou, não só as certificações, mas os cursos que você tem também, acabaram virando aí um lugar comum, né? Para todas as certificações, cursos, especializações que a gente faz, né? Convergirem para lá. Então, acaba virando uma coisa natural, né? Por isso que a gente acaba vendo, por exemplo, tanto recurso de certificação, tanto curso que está saindo aí, né? Tendo de alguma maneira integração online para você poder exibir o status, né, daquele conhecimento que você agregou. E com certeza, eu acho que isso valoriza o passe da gente, né? Você ter uma presença numa rede social que você consegue, por exemplo, comprovar o que você sabe, né? De forma segura, de forma confiável, para mim acho que é o maior valor que tem. E antes só de passar para o Renato, explicar, não sei se todo mundo sabe, mas faz 3 anos a gente mudou muito drasticamente a forma que os exames são feitos. Antes, os exames eram feitos com características de produto. Né? O que um Windows Server faz, o que um SQL faz, qual é a funcionalidade do produto. E há 3 anos atrás, a gente começou a entrevistar pessoas que trabalham em
vagas de TI, vamos dizer assim, e o que elas fazem? Então, assim, não importa que o carro tenha uma função, se você não usa, você não tem que saber, e o exame não valida isso. Então, o exame começou a validar, mais do que funcionalidades do produto, tarefas de profissionais de TI que estão... O que eu tenho que executar? Né? Então, por isso que começou a ser mais valorizado ainda, porque, assim, para o empregador e para vocês que estão no call com a gente, assim, chefes de equipe de TI, não está valorizando o que eu sei, está valorizando, assim, o que eu tenho que fazer no dia a dia, entendeu? E essa foi uma grande mudança, e a gente faz isso, vai lá para cima e para o lado, a gente faz pequena, média e grande empresa, né? E a gente faz, vai lá, Brasil, Estados Unidos, Ásia, né? A gente pega clientes pequenos, médios e grandes e de mercados diferentes e fala, o que um administrador de Azure está fazendo? Qual que é a tarefa dele? O que ele tem que saber? E o exame é baseado nesse conceito. E a gente atualiza o exame a cada 2 ou 3 meses, que não é fácil para quem está aprendendo, né? Mas teve uma diferença muito drástica no modo como a gente começou a fazer exame. Renato, passo a bola para você agora na questão de valor de rede, o que você vê de... Eu acho que a certificação tem dado uma excelente visibilidade, inclusive com o pessoal de recrutamento. Eu já vi diversos relatos, né, de pessoas que fizeram a certificação, postaram no LinkedIn, que quando você conclui um exame, você pode até estar compartilhando o badge que você adquiriu, né, indicando que você tem proficiência naquele assunto. Então, já vi vários casos de pessoas que foram procuradas pelo pessoal de recrutamento das empresas, conseguiram oportunidades melhores e também, né, o fato de você conseguir se certificar, né, acaba incentivando outros profissionais, né, que trabalham com você, vendo que isso realmente dá retorno, né. Por outro lado, a questão de não passar em um exame, né, quando você faz o exame, você tem lá um medidor, né, você consegue avaliar quais áreas em que você foi melhor, ou que precisa de um reforço, então não é o fim do mundo não passar em um exame, né, eventualmente para o pessoal aí que está pretendendo fazer a certificação. Inclusive, tem um desafio que está acontecendo agora durante o building, que o pessoal pode participar, né, concluindo a trilha de estudos, a Microsoft está concedendo um voucher gratuito, né? E a gente tem muitas vezes, por exemplo, eu que trabalho muito próximo da Grindr, eles estão com 40% de desconto. Então, assim, a gente faz muita campanha de incentivo de desconto nos exames, e galera que está no build, que já se registrou, corre atrás do voucher gratuito, se prepara, valoriza, né? Porque a gente às vezes esquece de valorizar o gratuito que chega, mas uma mudança super drástica. Com a pandemia, eu acho que teve uma mudança super drástica na valorização do profissional de TI, e a questão de segurança também, né? Eu acho que a Jaque comentou também, eu comentei, a Jaque comentou, assim, tem tido umas coisas que, assim, o impacto não é pequenininho, não, para certas multinacionais ou certas empresas, é grande. Então, é uma carreira legal. Anteontem, acho que eu falei com a diretora de Educação do Brasil, tem mais vaga de TI do que a gente se formando, né? E é mais ou menos o dobro, é mais ou menos a ordem de 60 mil formandos em TI e 140 mil vagas de TI no Brasil, né? Eu acho que TI é tipo medicina, tem para todos os gostos, né? Você tem o médico de plantão de Luciane, emergência, e você desculpa tem te o interromper. dermatologista, que são profissionais diferentes. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que passar últimos 30 segundos para a Jaque, para o André e André para o Renato, mas muito obrigado. Qualquer pergunta, eu vou postar alguma coisa no meu Instagram, no meu Instagram não, no meu LinkedIn. Quem tiver dúvida ainda mais específica, a gente responde lá. Jaque, para você. Ok, pessoal, a gente
vai, na verdade, já começar a finalizar aqui a nossa sessão, que a gente passou o nosso tempo. Eu queria agradecer a participação aí de vocês, né? Como a Luciane comentou, depois através do LinkedIn, qualquer dúvida, nós estaremos lá respondendo com vocês também.